Muito bem, gurizada, professor Paulo Machado falando, para nós retomarmos alguns conceitos bem importantes para filosofia, ensino religioso e sociologia. Vamos começar com o ensino religioso. Vocês percebem que no ensino religioso a gente optou por trabalhar com as quatro grandes tentativas de explicação do vida após a morte, certo? A primeira delas que nós trabalhamos é com aquelas teorias, aqueles conceitos que acreditam na ressurreição, ou seja, a partir do momento em que os seres humanos morrem, eles ficam esperando por uma ressurreição que acontecerá lá no dia do juízo final. Outras igrejas, outras crenças também acreditam na reencarnação, entre elas a doutrina do espiritismo, ou seja, as pessoas vão cumprindo o seu ciclo sagrado, a sua samsara, até alcançar o nirvana e não mais precisar reencarnar. O terceiro desses conceitos, ele se refere à ancestralidade. A ancestralidade é uma característica muito comum, principalmente dos povos indígenas, em que eles acreditam que esse ente querido, ele não morre, mas ele fica aqui para tomar conta dos seus queridos. E por último, aquele grupo que não acredita que haja nenhuma dessas alternativas, então ela é caracterizada como niilismo. Quando a gente viu lá a Guerra do Fogo, ficou bem claro para vocês em uma das cenas, um momento em que aquele trio que saiu em busca do fogo, ele rola na cinza, e ao rolar nessa cinza ele encontra um crânio. Então nessa cena do filme fica então explícito o momento do surgimento da consciência da morte. Então no filme ficou claro para isso. Vejamos agora então em filosofia. Sabe, aquele momento em que ele pega o crânio e espanta-se, em filosofia chama-se taumazen. Esse é um termo grego para espanto, admiração. E essa foi, então, uma das condições para o surgimento da filosofia. Junto com isso, nós vimos também lá os pré-socráticos, que eles buscavam a physis, ou seja, o que dá origem para tudo na natureza. E um cara em específico, que eu quero trabalhar com vocês, foi o Heráclito. Heráclito vivia numa colônia jônica chamada Éfeso, e para ele o fogo era o princípio gerador de todas as coisas. O fogo era a arqué que dava origem à physis. O fogo, entendam bem, o fogo não é o fogo como nós imaginamos, mas o fogo como consciência, como razão, certo? Essa é a ideia do fogo que transformou todos os seres humanos a partir do momento que eles tiveram esse momento de racionalidade. E por último, para a gente fechar aqui, sociologia. Sociologia é uma ciência relativamente nova que foi criada, montada, sistematizada por Émile Durkheim, mas que tem como base a filosofia positiva do Comte. E em sociologia, nós vimos que o fato social que foi criado por Émile Durkheim, ele está presente em nossa vida na presença dessa figurinha aqui. Vocês lembram quais são as três características para o fato social? Primeiro, coercitividade. Segundo, exterioridade. E por último, generalidade. Vamos ficar aqui com a exterioridade. Exterioridade, junto com a característica exterioridade do fato social, existe também a anterioridade, ou seja, as leis, elas vieram antes das pessoas. Então, a sociologia diz que para a gente conviver em sociedade, a gente precisa respeitar as regras. Uma das regras é não usar o telefone em sala de aula quando ele não for útil para a sala de aula. Muito bem, cruzada. Então, a gente encerra aqui com a sociologia. Vocês percebam que esses são itens importantes para a gente dar conta desses três componentes: filosofia, sociologia e ensino religioso. Eu tenho certeza que isso vai ficar muito bem para vocês.